Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós começamos efetivamente a nossa primeira aula aí de antropologia dentro do aspecto online, né? Eu tô com uma certa dificuldade para fazer a aula efetivamente ao vivo, vamos dizer assim, porque a internet, eu moro em prédio e provavelmente pelo uso, muitas pessoas usando a net ao mesmo tempo, então o sistema fica caindo. Então eu optei por gravar o vídeo. Vão ser sempre vídeos rápidos, disponibilização do material pela internet, né, aí no próprio site do Classroom, e aí cada um faz, assiste a hora que puder, né? Então nós paramos efetivamente na nossa aula número 4, né, sistemas do direito. Então, o que eu vou abordar aqui são alguns pontos mais iniciais, mais objetivos, para dar uma orientação. Segue também o capítulo do livro específico, para vocês darem uma olhada, né? O meu material em PowerPoint, que eu vou deixar disponível para vocês. E sempre eu vou colocar alguma pergunta, alguma coisa, para vocês colocarem, né, analisarem ali, para eu também observar o entendimento, tá ok? Então, vamos lá. Nessa discussão, nós retomamos um pouquinho o conceito e a ideia de normal e o conceito de natural, né? É sempre muito importante lembrar que natural é aquilo que deriva da natureza, só pode sofrer modificação por fator de alteração genética, então nós não temos controle sobre isso, né? A questão da manipulação genética e tal, isso é muito recente, e de algum modo isso está presente em todos os seres humanos. Respirar, sentir fome, sentir sono, sentir sede, impulso sexual e por aí vai, né? Isso não pode ser controlado por força de lei. Já o aspecto do normal é aquilo que é definido socialmente, aquilo que é construído dentro de uma sociedade do ponto de vista das relações sociais, é cultural, e é exatamente nesse âmbito que a antropologia trabalha, e é nesse âmbito que o direito vai ter a sua influência, né? Então, quando nós falamos sobre sistemas do direito, nós estamos falando exatamente sobre características dentro de uma relação de normalidade, nunca de naturalidade, tá? Pois muito bem. Nesse sentido, é importante a gente entender que o comportamento humano, ele deriva de dois grandes aspectos. Um primeiro aspecto, que é o aspecto da influência da sua carga genética, obviamente, aquilo que eu já expliquei para vocês. Algumas pessoas são mais impulsivas, outras pessoas são mais tranquilas, então isso realmente tem uma característica genética. Só que o ser humano, além desse aspecto genético, do temperamento, como nós chamamos, ele também tem uma forte influência no meio social, né? No slide eu coloquei para vocês aí uma famosa frase de Marx, quando ele diz que nós somos construtores e construídos pelo meio social. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos influenciados pelo meio, por exemplo, eu nasci numa sociedade que fala língua portuguesa e aprendi língua portuguesa por conta disso, eu também construo o meio social, porque no dia a dia nós vamos mudando a língua, por exemplo, e a língua vai sofrendo suas mutações. Então, a forma como se falava no passado, por exemplo, há 50 anos atrás, já não é a forma que se fala hoje. Daqui 50 anos vai ser diferente do mesmo jeito. Então, o fator social ele tem sempre uma mutabilidade muito grande. Então, é exatamente nesse sentido que o direito se insere. O direito ele sofre as suas mutações, ele sofre as suas mudanças, exatamente dentro de um contexto onde ele está, onde ele se encontra, que é o contexto da influência cultural, né? Bom, nesse sentido, o que a gente consegue perceber é o seguinte, né? Nós temos duas grandes vertentes, claro, existem outras, né? Mas isso a gente vai estudar depois, mais específico na história do direito. Mas existem duas grandes vertentes dentro da perspectiva do direito, a qual nós falamos muito, que é o quê? O chamado sistema de direito greco-romano e o chamado sistema de direito de common law, né? Há também o sistema socialista, eu já vou falar um pouquinho dele, mas é que ele está muito próximo ao sistema romano, né? Então, basicamente, essas duas distinções, o sistema greco-romano e o sistema de common law, né? Quando nós falamos sobre o sistema greco-romano, a principal contribuição que os gregos e os romanos deram para nós nesse sentido foi a ideia ou o fato de registrar o direito, né?
de fazer o direito como uma norma instituída. Não foram gregos, não foram romanos que começaram a registrar essa norma, né? Isso já é muito mais antigo, egípcios já faziam isso, babilônicos já faziam isso, mas a principal característica que os gregos e os romanos deram foi o quê? Uma sistematização do direito, né? Então, nesse sentido, um ditado latino antigo que diz pacta sunt servanda, quer dizer, o pacto deve ser mantido. Aquilo que foi definido, aquilo que foi acordado entre eu e você, isto deve ser mantido e isto deve ser observado. Qual a importância disso? Qual a principal relação disso? Como é que eu garanto amanhã que você vai cumprir a sua parte e que eu vou cumprir a minha parte? Então, o registro escrito tem uma importância, um papel muito grande dentro desta relação, né? Pois bem, já dentro do sistema de common law, né, que é uma outra característica do direito, nós temos o quê? Uma ideia de direito que é fortemente baseada em tradições, né? Então muitas vezes a gente fala assim, esse é o sistema mais presente na Inglaterra e tal. Sim, isso é verdade. Mas mesmo aqui no Brasil nós temos uma série de coisas que nós fazemos não por força de lei, mas por força de tradição. Um exemplo disso é fazer fila. Eu vou a um supermercado, por exemplo, eu vou entrar em fila, eu vou a um banco, eu vou entrar em fila, eu vou na padaria, eu vou entrar em fila. Não existe nenhuma lei dizendo que eu sou obrigado a fazer isso. Se eu quisesse chegar ali no estabelecimento e passar na frente de todo mundo, eu poderia. Tudo bem que eu ia apanhar, isso é uma outra coisa. Mas o que eu quero colocar é que não existe uma regra definida para isso. Nós fazemos isso por costume. Então o direito de common law, o direito comum, como é chamado, ele é baseado nesses elementos consuetudinários, que dentro de uma sociedade um sujeito vai passando para o outro, isso vai sendo transmitido dentro da sociedade, dentro daquele meio, e cada um vai incorporando isso como um determinado tipo de hábito dentro das suas relações. Então eu não tenho uma lei escrita sobre isso, mas ele está pautado numa ideia de organização, né? Então, países como a Inglaterra, os países de origem inglesa, que foram colonizados pelos ingleses, fortemente se vincularam a essa ideia do common law, né? Então eles têm uma lei geral, uma lei mais ampla, e aí as decisões do dia a dia são feitas conforme o costume, conforme exemplos de outras situações que já aconteceram no passado, né? Então esse é um ponto aí principal. Quando eu falo sobre o direito socialista, nós temos aí um direito também baseado no direito romano, porque ele é fortemente escrito, né? Ele só está voltado, pensando a sociedade atual, a um aspecto ideológico diferenciado, ao aspecto ideológico do pensamento marxista, do pensamento socialista. Mas, via de regra, ele é um direito também fortemente burocrático, né? Até talvez mais burocrático do que o nosso, mas também está fortemente pautado dentro da ideia do direito escrito, dentro dessa ideia do direito romano. Tá? Pois muito bem, para compreender bem essa relação que o direito tem em sociedade com o meio, aqui no Brasil, um pensador do direito, um filósofo jurídico, grande jurista brasileiro, o Miguel Reale, ele desenvolveu uma teoria que tem repercussão mundial, reconhecida no mundo todo, que ele entende o direito dentro daquilo que ele chamou de teoria tridimensional do direito. O que é que significa isso? Para o Miguel Reale, o direito é como se fosse um tripé. Então imagine um banquinho com 3 pernas. Se você tirar qualquer uma dessas pernas, o banquinho cai. Então o direito é como se fosse isso. Ele tem 3 pés, ele está apoiado em cima de 3 pontos, e esses pontos é que permitem efetivamente a existência do direito. Para Miguel Reale, esses pontos são norma, valor e fato social. Então, para o Reale, o direito é norma. Então aqui não é uma questão de mais importante e menos importante, é só didaticamente. O direito é norma. Então ele tem um aspecto normativo, ele tem uma objetividade, ele é um guia da sociedade. Ele tem como função dar um rumo para a sociedade. Então são as normas, as regras criadas dentro de uma sociedade. Primeiro ponto, norma. Segundo ponto, o valor. O direito, ele tem um aspecto axiológico. O que é isso? Aquilo que está ligado à teoria dos valores.
tudo aquilo que nós defendemos, analisamos, falamos dentro de uma sociedade está fortemente ligado a valores que nós defendemos no nosso cotidiano. Então, a norma ela só faz sentido se ela tiver um valor expresso. Quer dizer, eu, brincando, claro, por exemplo, eu não vou jogar papel no chão simplesmente porque a lei diz que eu não posso jogar papel no chão. Para eu não fazer isso, ou para essa lei existir, tem que existir um valor. Então, a limpeza da cidade, por exemplo. Então, esse é o valor. E junto disso, o aspecto do fato social. Quer dizer, há uma relação no direito com a ideia que o Durkheim apresenta de fato social. É algo que está presente na sociedade, é algo que incorpora todos os indivíduos daquela sociedade e é algo que, se não for feito, vai sofrer algum tipo de punição. Quer dizer, é genérico, é externo e é coercitivo. Basta dar uma olhadinha na ideia de fato social em Durkheim. Então, para o Miguel Reale, o direito precisa se apoiar em cima dessas três coisas: norma, valor e fato social. Nesse sentido, o direito se caracteriza, ou ele se coloca como uma ideia cultural, uma produção cultural humana, e não simplesmente uma regra, um valor, ou simplesmente uma norma fria dentro de algum lugar. Não, o direito é construído, o direito é permeado, e o direito é feito de acordo com a sociedade, ok? Então, agora dê uma acompanhada, dê uma olhada no capítulo do livro que eu vou indicar para vocês lá no Class, e depois disso, vá para a pergunta que eu vou postar lá para vocês, para a gente poder ampliar um pouco essa reflexão e esse debate, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.